E aí, pessoal, mais um videozão pra nós. Colocar a feijoca pra andar. Hoje, pouco trânsito. E aí, galera, hoje o tema que eu quero trazer pra aqui pra nós é o seguinte: por que eu não compraria uma Yamaha Phaser? Já assumo pra vocês que o vídeo tá exagerado. Cara, pessoal, foi muito difícil aqui bolar um vídeo desse aqui, mas o que eu preparei pra vocês é o seguinte: por que que eu não compraria e que moto que eu escolheria assim no lugar, entendeu? Será que o pai passa? Passa não, o busão veio mais. Quero ir, mas não dá. Tá bom, vamos devagarzinho agora. Eita, apertou. Pai, passa ou não? Agora vai, hein? Agora vai que é nóis. Pessoal, o primeiro motivo que eu não compraria uma Yamaha Phaser é o seguinte: se eu não fosse querer um uso misto mais puxado pro urbano, tá? Por quê? Como assim? Eu já falei em outros vídeos aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, que o meu uso da moto é um uso misto. Então eu não uso ela apenas dentro da cidade, eu utilizo ela também nas marginais aqui de São Paulo e eu acabo pegando pista ali, sentido interior, né? Sentido ali Curitiba, sentido Minas, eu acabo pegando esses sentidos aí quando eu vou fazer uns rolê, quando eu vou passear e tal. Então, se eu não fosse utilizar a moto para um uso misto, mais sentido urbano, por exemplo, se eu pegasse mais rodovias e mais estrada do que o uso dentro da cidade, eu optaria por uma moto maior. Então, por exemplo, eu vou usar pouco ela no trânsito, né? Que moto que eu escolheria? Eu iria numa, talvez, eu gosto desse perfil naked, tá? Eu iria numa MT-03, numa Z400, numa Z300, um modelo mais antigo, né? Se eu fosse usar, se eu continuasse com o uso misto, tá? Eu quero deixar claro isso. Vou manter o uso misto, só que eu vou usar mais ela em rodovias e estradas. Então eu optaria por uma moto de 2 cilindros ou de 3 cilindros aí, para poder fazer esse uso mais na estrada com mais conforto, porque a Phaser ela entrega o que eu preciso, mas ao mesmo tempo o final dela é 145 na minha mão aqui, 144, e ela não tem assim um arranque, por exemplo, em quarta marcha, em terceira marcha, dentro da pista ela não tem um arranque assim considerável comparando com uma MT e uma Z400, tá? Essa é doida, viu? Olha, tudo bem. Segundo motivo que eu não compraria uma Phaser é que se eu tivesse buscando apenas economia de combustível, pessoal. Aí eu já entrei nessa discussão com vocês em outro vídeo também. Se eu tivesse buscando apenas economia de combustível, eu optaria aí por uma moto menor, ou uma 160, uma 150, uma 125. Se eu tivesse buscando só economia, uma 110, uma Moto Sport ou até uma Pop 100. Se eu tivesse buscando apenas economia, não posso gastar nada. Eu quero ressaltar que essa Moto 110 e a Pop 100, pessoal, elas são motos que elas fazem aí mais de 50 km com 1 litro de combustível. O conforto é um conforto de uma moto pequena, mas ao mesmo tempo, dentro de economia, ela entrega o que você precisa. Então, você está procurando uma moto econômica, é a moto. Mas eu ainda, por exemplo, se eu estivesse buscando só economia, eu colocaria na balança o conforto também e compraria uma Factor 150. Já falei para vocês aqui, ela não é uma moto visada, eu já tive uma delas. E a minha Factor 150 cilindrada, ela fazia mais de 50 km com 1 litro. E eu não ficava dosando mão, é uma moto extremamente econômica e boa para uso diário.
tá bom? Então já tô dando aí o exemplo e o motivo que eu não compraria a Phaser 250 cilindradas. O terceiro motivo que eu não compraria a Phaser, pessoal, o terceiro motivo dela é porque, assim, por exemplo, eu penso, se eu não comprasse a Phaser, eu ia querer uma moto de média cilindrada ali, né, uma Naked, os dois modelinhos ali que eu citei para vocês, como a Z400 e a MT ou a R3, mas eu não compraria a Phaser se eu realmente quisesse uma moto 4 cilindros. Então, por exemplo, se eu andasse pouco com ela, não usasse a moto no trânsito, eu compraria sim uma moto 4 cilindros. Aí eu ia, uma 4 cilindros assim, eu falo uma moto grande, né? Eu ia numa Bandit, ou uma Hornet, ou até mesmo a nossa XJ6. Eu iria para esse modelo, tá? Mas só se eu não quisesse uma moto nessa pegada urbana. Agora sim, pessoal, último tópico aí. Trazendo para mim as mesmas necessidades. Por que eu não compraria a Phaser e optaria pelas concorrentes dela? Um exemplo, se eu tivesse que deixar minha moto na rua, se eu não tivesse garagem no meu trabalho, eu falo assim, tá? Eu tivesse que deixar ela na rua, ou se eu tivesse que parar muito tempo na rua, eu optaria por uma moto ainda menos visada do que a Phaser, tá? A Honda, a CB300 da Honda, eu nem vou colocar nesse quesito, porque é absurdo, não dá para comparar. É muito visada, principalmente aqui em São Paulo. Então eu iria numa Dafra 250, uma Dafra 300, porque são motos confiáveis. A manutenção é um pouco mais cara, sim, mas são motos confiáveis e dá para fazer. Se você pegar ela para cuidar, você consegue manter numa boa, tá? Então eu optaria, se eu tivesse que deixar minha moto na rua, ou parar para fazer algum serviço na rua, ou tiver que encostar igual essas motos encostadas aqui, eu optaria por uma moto partindo para a mesma necessidade, né? Preciso do uso misto, vou pegar trânsito, partindo para a mesma necessidade da minha hoje, mas se eu tivesse que deixar a moto na rua, eu iria para uma Dafra 250, ou até mesmo essa NH 190 que saiu, que é nova, seria um modelo parecido, preço parecido também. E eu só compraria a concorrente mais próxima dela, da Honda, que seria a CB300 ou a Twister, se eu fosse andar, pessoal, extremamente em horários comerciais. Então, por exemplo, eu estou sempre protegido ali por muita gente e não vou parar minha moto na rua, porque assim, a CB300 e a CB250, a CB300 nova, quero pontuar, a CB300 nova e a CB250 são motos muito boa mesmo, mercado fácil, mecânica fácil, todo mundo mexe, são motos incríveis, mas para quem mora aqui em São Paulo, elas são muito roubadas. E não é pouco, elas são muito roubadas. Então, assim, eu não investiria numa motos como essa, tá? Eu iria para modelos menos visados. A Phaser, por exemplo, ela é visada, mas é menos do que a Honda, bem menos do que a Honda, tá? Eu quero pontuar isso. Ela continua sendo visada, mas é bem menos. E é isso, pessoal. Agora, eu acho que é isso. Eu sou muito fã da Phaser, e principalmente para o meu dia a dia e para minha rotina, para o uso misto. Ela sim, ela consegue atingir uma nota excelente em todos os aspectos, tá? Então, para o uso misto, ela é boa no trânsito, ela não é uma moto gastona, ela é uma moto confortável, assim, eu consigo ficar 40 minutos, uma hora e meia em cima dela. Quando eu vou na pista, o desempenho dela é bom, por mais de que eu sinto falta de motor ali e tal, mas o desempenho dela é bom para uma moto monocilindro de 250 milímetros. Então, a Phaser, ela é uma moto boa. Agora, um vídeo dos defeitos crônicos dela, eu já coloquei aqui no canal, tá? E aí vocês podem estar dando uma olhada. Mas eu só não compraria a Yamaha Phaser se as minhas necessidades fossem outra. Isso é verdade.
Entendeu? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o videozão de hoje. Eu já deixei alguns exemplos de motoquinhas que eu iria escolher. E nós ficamos por aqui. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. É nóis.